Amém? Nós já aprendemos que tudo que nós fazemos ou tudo que acontece em nossas vidas, irmãos, tem que ter um propósito, vocês concordam? Senão não faz sentido, tudo tem um propósito. Vamos pegar algumas áreas da nossa vida para ver se eu consigo ser um pouco mais claro. Pois é, vamos pegar a área sentimental. Muitas vezes a gente está num relacionamento, a gente quer um relacionamento. Qual que é o propósito de eu querer um relacionamento? Eu constituir uma família. Tudo tem que ter um propósito. Não, eu quero um relacionamento só por querer. Não faz sentido. Mas existem situações favoráveis, mas também existem situações desfavoráveis. E guarde algo, tanto na situação favorável, quanto na situação desfavorável também tem um propósito. Eu já estou no relacionamento, eu sou casado, e eu com meu cônjuge não está indo bem, e está uma guerra dentro de casa, e tem um propósito aí. Deus chamando aqui, porque Ele quer mostrar algo, Ele quer ensinar. O que tem que ter dentro da casa dele? Quem é a terceira dobra que é Ele? Porque se não tiver, não tem relacionamento que se mantém. Outro exemplo, a vida profissional da gente. Vamos contar uma situação favorável e uma desfavorável. Uma situação favorável, muitas vezes a gente estuda, se esforça, se dedica, seja qual for a profissão que está exercendo, vai lá, faz cursos profissionalizantes. Qual que é o propósito disso? Eu quero me aperfeiçoar, dar uma condição melhor para minha família. Você tem que ter um propósito, eu não sei qual é o propósito não. Ah, mas Deus fechou a porta, a chave de Davi é dele. É Ele quem abre, é Ele quem fecha. Qual que é o propósito? Ele quer mostrar que a chave está na mão dele. Você não confia em homens não, você fica tranquilo. Que se foi Ele que fechou e você está debaixo das potentes mãos dele, Ele vai abrir uma melhor na tua vida. Então tudo tem que ter um propósito. Vida espiritual, por exemplo. Para que a gente vem aqui na igreja às terças-feiras, às quintas-feiras e aos domingos? Ei, o maior propósito disso é nós termos a salvação da nossa... Tem que ter um propósito. Senão não faz sentido. Tudo tem um propósito, irmãos. Uma família. Por exemplo, na família. Primeiro Deus, depois a nossa família. Por que tantas pessoas vêm aqui e lutam pela sua família? Porque uma família unida é propósito de Deus. Mas por que de repente também numa situação desfavorável uma família vira aquele rebuliço, o pai não fala com filha, a filha com o pai? Ei, porque Deus também está querendo ensinar. Primeiro mandamento com promessa, de repente, honra teu pai e tua mãe e terá vidas longas na terra. Mas nós já aprendemos, não honra teu pai e tua mãe não, porque você só quer a promessa, quer ter vida longa. Honra o teu pai e tua mãe, porque é bom honrar teu pai e tua mãe. Como é bom nós honrarmos o nosso Pai que está nos céus. Amém, irmãos? Agora, irmãos, guarda algo. Eu quero tentar mostrar qual que é o propósito de nós estarmos nessa terra de vivente. Nós tivemos nosso Senhor Jesus, que estava sentado à destra do Pai. Ele trocou uma coroa de honra por uma coroa de espinho. Ele trocou o trono dele ao lado do Pai por uma cruz no Calvário. Ele trocou anjos louvando e adorando por pessoas xingando, cuspindo. Mas você sabe qual que foi o propósito dele nessa terra de vivente? Jesus veio mostrar o caminho para que pessoas se arrependessem e almas fossem salvas. E aqui eu quero que vocês entendam. A Bíblia nos relata que nós temos que ser imagem e semelhança de Cristo. Então, se Cristo teve esse propósito, Ele largou tudo. Toda a honra e toda a glória estava diante dele. Ele largou tudo para que Ele viesse aqui mostrar o caminho, para que pessoas se arrependessem e almas fossem salvas. Se nós temos que ser imagem e semelhança dele, você sabe qual que é o propósito nosso nessa terra de vivente? É nos esforçarmos, irmãos, ao menos nos esforçarmos para mostrar o caminho para as pessoas, para que haja arrependimento e para que almas sejam salvas para o reino de Deus. Se eu tivesse que falar uma frase aqui, qual que é o propósito das nossas vidas? O propósito é ganhar almas. Mas não nos esquecendo que a primeira alma que tem que ser ganha, qual é? A nossa. Ah, eu quero ganhar a alma do meu filho, eu quero ganhar a alma do meu esposo, da minha... Ei, se você não tem a sua ganha, você sabe quando que você vai conseguir ganhar a alma do teu esposo para Deus, do teu filho? Então, irmãos, o propósito de nós estarmos aqui é ganhar almas para o reino de Deus. Guarda isso. Você pode ganhar alma aqui dentro, você pode ganhar alma lá fora, no teu trabalho, aonde quer que seja. Mas esse é o propósito que nós temos. Amém? Aí a primeira pergunta que vem à mente:
Mas como que eu faço para ganhar almas para o reino de Deus? 2 Timóteo 4, 1, 2 diz assim, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Aí ele fala assim, que pregues a palavra, istes a tempo e fora de tempo. Ele fala assim, redarguas, redargo é responda, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Então, respondendo a primeira perguntinha, como que eu faço para ganhar almas? Irmãos, quando ele fala assim, conjuro-te, conjuro significa assim, ele suplica, ele está rogando a nós, é um pedido, é um protesto insistente, ele está suplicando, ei, vai lá e pregue a palavra de Deus. Agora, irmãos, aqui eu quero fazer um parênteses. Pregar a palavra de Deus não é necessariamente você estar aqui na frente, atrás de um púlpito, dentro de uma igreja, não. Você sabe o que Deus está nos falando agora? Exerça o seu ministério, exerça a excelência daquilo que Ele tem colocado na vida de cada um de nós. Quantos Deus tem dado os talentos e nós temos enterrados? Às vezes a gente se preocupa em fazer tanta coisa aí fora, mas se esquece de sentar e preparar uma oportunidade, de preparar um louvor. Irmãos, existe o chamado da palavra. Realmente tem aquele que vai vir aqui e vai pregoar. Existe o chamado do louvor. Ei, tem louvor que por si só é uma pregação do início ao fim. Existe o chamado de oração. Nós já aprendemos que não tem igreja, não tem reino que fica de pé se não tiver oração. Nós somos santificados pela palavra e pela orar. Existe o chamado de trazer almas. São os pescadores. Tem aqueles que tem o dom de pescar, irmãos. E nós temos dois tipos de pescador. Aquele que pesca de varinha, que vai pegar um peixinho, mas tem aquele que joga a rede e traz um monte. E aqui eu quero fazer um parênteses. Às vezes a gente falava assim, né? Aquele que pesca de varinha, traz uma alma só, mas Deus dá o mundo inteiro por causa de uma alma, e nós já aprendemos que isso aí é mentira. Deus deu seu filho, seu único filho unigênito, por causa de uma alma, por causa de todas as almas. Quem dá o mundo é o inimigo das nossas almas, que é o diabo. Ele dá tudo isso aqui, porque o mundo jaz do... Agora não, Deus deu o seu único filho unigênito, por causa de cada um de nós aqui presentes. Então, irmãos, a primeira atenção que nós temos que ter aqui, não deixa de exercer o seu ministério. Não deixa. Se Deus colocou no coração de vir aqui pregar, pregue. Se Deus colocou no coração de vir aqui louvar, louve. Você quer ver outro? Evangelização. Ei, tem um chamado que é de evangelizar. Quantos estão precisando de uma palavra, não tem força para vir? Vai lá na casa da pessoa, faz uma visita, leva uma palavra lá, fortalece aquela pessoa. Irmãos, tem uma irmã nossa que sonhou. Nós não temos que deixar os disjuntor cair e as luzes se apagarem. Nada, irmãos, nada pode fazer com que a nossa luz se apague. Por mais que a situação está difícil, está desfavorável, estou cansado. Porque a canseira sempre vem para o reino, mas a canseira para os demais a gente arruma força. Presta atenção nisso. Isso daí, irmão, eu falo nós, porque eu também me incluo. Nós somos seres humanos falhos, por isso que toda vez que nós iniciamos um culto, nós falamos, nos perdoa, porque nós somos falhos. A segunda perguntinha que vem é assim, mas como eu sei se eu estou preparado para exercer o meu chamado? 2 Timóteo 2,15 diz assim, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Nós vamos dividir em 3 partes esse versículo. Primeiro nós vamos aqui, procura apresentar-te a Deus aprovado. Amém? Irmãos, é nesse detalhe de nós nos apresentarmos a Deus aprovado, irmãos, que muitos erram. Porque olha o detalhe, procure apresentar a quem? A Deus. Quantos querem se apresentar aos homens? Querem mostrar para a congregação o que faz, querem mostrar para bispos, pastores o que está fazendo, irmãos. Nós temos que nos apresentar a quem? A Deus. Ei, Deus é o Senhor da tua própria obra. Nós devemos prestar conta a Ele. Existe sim
uma hierarquia ministral. Não tem uma hierarquia ministral dentro de uma igreja? Tem os pastores, tem os obreiros, e deve ser respeitado, porque está escrito que 2 ligam na terra é ligado. Mas guarda algo, irmãos. Você não vai fazer algo em favor de uma vida para querer mostrar para o pastor: olha, eu fiz isso, aquilo lá, eu fiz aquilo. Ei, para esses aí, está escrito assim em Mateus 6,3: mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz. Não queira se apresentar a homens. A Bíblia diz: faz no secreto, para que Deus te honre publicamente. E é o que diz em Atos 5:29, irmãos. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, irmãos, nós devemos sim seguir a hierarquia ministral dentro de uma igreja. Existe uma hierarquia, tem que ser respeitada. Mas guarde isso: você quer se apresentar aprovado, apresente aprovado somente diante de... Não queira mostrar para homens o que você tem feito ou o que você deixou de fazer. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Por isso, irmãos, que muitos lugares por aí não é Deus levantando homens, são homens levantando homens para estar à frente de obra. Porque o homem aqui da terra, ele vê por vista, e a vista é limitada. Ele fala: esse aqui, mas Deus conhece a sinceridade. Aqueles que são levantados de Deus, irmãos, a gente já aprendeu: o vento sopra, vai e volta, a gente não sabe para onde vai nem para onde. Amém? Vamos para a segunda parte do versículo: como obreiro que não tem de que se envergonhar. Então, para eu saber se eu estou preparado ou não, primeiro eu tenho que apresentar somente a Deus aprovado e não aos homens. Depois ele fala assim, como obreiro que não tem de que se envergonhe. Agora, o que é esse envergonhar a Deus, irmãos? Não é envergonhar a homens, não. O que é envergonhar a Deus? É tudo aquilo que a gente faz que transgrida a palavra de Deus. Vou tentar ser um pouco mais claro. Por exemplo, tem um dos mandamentos que é assim: não adulterarás. Aí a pessoa vai lá e pratica o adultério. Transgrediu a palavra? A pessoa é um mau pagador. A Bíblia diz que nós temos que honrar com os nossos compromissos. Muitas vezes a gente julga, fala da vida alheia, está transgredindo a palavra de Deus. Quantas vezes nós não agimos pelo fruto da carne, palavras de baixo escalão, irmãos? Estamos transgredindo a palavra de Deus. Então primeiro eu tenho que me apresentar a Deus aprovado. Depois eu tenho que, tudo que eu fizer os meus atos, ele não pode vir envergonhar a Deus. E como que eu sei, irmão, se eu estou envergonhando a Deus ou não? Às vezes Deus vai colocar pessoas nas nossas vidas, irmãos, no nosso caminho, e muitas das vezes essa pessoa tem que olhar para nós. Ela não tem do que nos acusar, não pode aparecer nenhuma acusação sobre as nossas vidas. Deixa eu ver se eu vou ser um pouco mais claro. Nós agora há pouco não dizimamos e ofertamos. Imagina a pessoa vem aqui ofertar ao Deus Todo-Poderoso, e tem uma pessoa sentada ali do lado, ali próxima, que fala assim: mas aquela pessoa, ela me deve algo, ela vai lá e oferta a Deus. Diferente dos outros lugares que fala: vem aqui, coloque, sacrifica, que Deus vai te honrar. Vai lá e se conserta primeiro, senão você está envergonhando o nome dele. Como a gente sempre pregou, e se tem algo para se consertar aí fora, nem oferta. Cheira mal as narinas de Deus, ele não recebe. Pode orar, pode clamar, pode jejuar, fazer o que for. Primeiro vai e se conserta, depois você vem e melhor é obedecer do que sacrificar. Então, irmãos, como obreiros que não tem do que se envergonhar, irmãos, nós temos que fazer tantas coisas para Deus. Nós temos que procurar estudar, meditar mais na palavra. Nós temos que orar mais, jejuar mais. Temos que nos separar mais, nos santificar. Nós temos que exercer o amor, é servir sem querer nada em troca. Enfim, irmãos, nós temos que crescermos espiritualmente falando, vamos dizer assim. Tem uma frase que eu gosto sempre de falar, irmãos: a propaganda que a gente faz para Cristo das pessoas que estão lá fora, sabe qual é? É a vida de quem está aqui dentro. Ainda que outrora minha vida era tudo errado lá fora, porque eu acho que aqui ninguém nasceu com uma auréola na cabeça e 2 asinhas nas costas. Eu creio que todo mundo já teve os seus momentos ruins, desfavoráveis na vida. Eu também já fiz muita coisa errada, mas
Hoje, se alguém me vier apregoando a palavra de Deus, você acha que essa pessoa não vai ver as minhas atitudes? Não vai ver se eu sou um bom pagador? Não vai ver se eu sou, como a gente aprendeu que o filho está de olho no pai 24 horas, as pessoas, irmãos, quando veem que a gente está diante de um ministério, somos sacerdotes, porque todos aqui são reis e todos nós temos que dar um bom testemunho lá fora. Então o testemunho para Cristo das pessoas que estão lá fora são as nossas vidas que se encontram dentro da casa dele. Tem testemunhos, irmãos, que a pessoa não precisa nem vir aqui na frente falar. A Bíblia diz que os passos de um homem bom são justificados por... Às vezes vai vir uma pessoa lá de não sei aonde e fala assim, sabe o fulano lá da tua igreja? Olha que testemunho maravilhoso. Não precisa nem vir aqui, Deus justifica. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Terceira parte é que maneja bem a palavra da verdade. Outrora a irmã veio aqui, ela pregoou sobre o que sai das nossas bocas, o poder da palavra. E nós já aprendemos que a palavra ela tem poder de dar vida, mas ela tem poder também para tirar. Já aprendemos que a palavra é a expressão do pensamento. Você pode até pensar, mas se você abrir a boca e falar, aquilo se tornou realidade. Então cuidado aquilo que você pensa antes de você colocar para fora. Rumina o teu pensamento, que muitas das vezes aquilo que você pensou, você ruminou, você vai falar, meu Deus, me perdoa o que eu pensei. Então cuidado, vigia o que sai da boca. Por isso que ele fala aqui, maneja bem a palavra da verdade. Nós sabemos que a palavra da verdade é a própria Bíblia Sagrada. Irmão, ali tem a verdade. É uma palavra que dói a princípio, mas é uma palavra que dói, mas é uma palavra que liberta. Por mais que ela doa, o que está escrito na Bíblia Sagrada, ela traz a libertação. Então, irmão, sempre que nós formos falar com alguém, ensinar alguém, use como referência a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Então, os 3 passos, se eu sei se eu estou preparado. Eu tenho que me apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Agora, irmãos, alguns pontos se fazem necessário, para que nós sejamos obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Primeiro deles, não tem jeito. Nós temos que reconhecer, como já foi falado hoje, que Jesus é a videira e aceitá-lo como o único Senhor e Salvador de nossas vidas. Em outras palavras, nós temos que reconhecer que nós somos pecadores, que nós estamos enxertados na videira. E a vara que dá fruto, o que ele faz? Ele limpa para que dê mais fruto para o reino dele. Outra, irmãos, outra observação que nós temos que ter, nós temos que nos santificar, nós temos que nos esforçar para deixar os velhos hábitos. A vida da carne é ruim aí fora? A vida da carne não é ruim, mas ela leva à morte. Já a vida com Deus é renúncia, irmãos. Mas ela traz o quê? Traz a vida. Então nós temos que nos esforçar. Outro item se faz necessário, nós temos que procurar desenvolver os frutos do Espírito. Para quem não sabe, são eles amor, alegria, paz, paciência, benignidade, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E se tem um que Deus trabalha na vida de todos nós fortemente, Ele trabalha em todos, mas é o domínio. Sem domínio próprio nós não conseguimos exercer o nosso ministério. Mas como que Deus trabalha isso na gente? Ele vai te colocar em situações que para você sair dela, a primeira coisa que você tem que ter é o domínio. Não adianta ficar nervoso, não adianta ficar estressado. Calma, respira. Amém, irmãos? Nós temos que nos esforçar, o obreiro aprovado tem que se esforçar para receber o batismo do Espírito Santo. Então quando a gente começa a cumprir todas essas etapas, a gente é batizado com o Espírito Santo. Mas guarda algo, irmãos, nem todo mundo que fala em línguas estranhas tem o Espírito Santo de Deus. Mas todo mundo que tem o Espírito Santo de Deus fala em línguas estranhas. Então cuidado os lugares que você vai, que pessoas só ficam falando em línguas estranhas, cuidado. A gente não sabe qual é o Espírito que está ali. Mas como que eu analiso? Vê na palavra se o que sai da boca procede. Amém, irmãos? E nós temos também que procurar desenvolver os dons espirituais. Para quem não sabe, dom é uma dádiva. Dádiva é um presente. E a Bíblia diz que Deus dá o dom, irmãos, para que seja útil a cada um. Você quer algum dom? Peça a Deus que Ele dá, mas tenha que ser útil. Como assim tem que ser útil? Você não pode usar do teu dom para se autoglorificar.
Às vezes, tem uns dons aqui, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento através da ciência, palavra da fé, cura, é dom de milagres e maravilhas, dom de profecia, discernimento de espírito, variedades de língua e interpretação de língua. São os dons. Vamos pegar, por exemplo, o dom da cura. Como que você quer dizer que eu não posso usar o dom para me gloriar, me glorificar? Você já viu aquelas frases assim, eu orei e curou, a pessoa foi curada? Irmãos, para com isso. Usou o dom de Deus para a sua própria glória. Ei, Deus usou a minha vida e para a honra e glória dele, a pessoa foi curada. Então cuidado, o obreiro aprovado jamais deve tomar a honra que é somente de Deus para ele. Cuidado com isso, irmãos. Amém? Agora, irmãos, ainda diante desse propósito que nós aprendemos que é ganhar almas para o reino de Deus, para nós sermos pescadores de alma, para nós ganharmos alma para o reino de Deus, muitas vezes nós vamos ter que deixar algo em nossas vidas. Tudo para o reino de Deus, irmãos, requer sacrifício, requer conversão. E nós já aprendemos que a conversão, ela não é 360 graus. 360 graus você cai no mesmo, a conversão é 180. Você vira e vai para o outro, mas para isso nós temos que deixar algo. Eu vou explicar em 2 versículos. Mateus 4, do 18 ao 22. Diz assim, E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porém eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Olha o que eles responderam. Então eles, deixando logo as redes, seguiram. Então muitas vezes para nós, irmãos, fazer a obra de Deus, nós vamos ter que deixar. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os, o quê? Deixando imediatamente o barco, e seu pai seguiram-no. Irmãos, Jesus também está nos chamando hoje. Vamos ser pescadores de alma? Mas eu tenho que deixar a alma, sim. Às vezes você tem que deixar a tua família. Às vezes você tem que deixar um emprego que te sobrecarrega. Você já imaginou se arruma um emprego que você trabalha todos os domingos, todos os dias à noite que você tem culto? Deus está nesse negócio? Ele é poderoso para abrir uma porta de emprego para a gente, que a gente possa vir cultuar Ele e dar premissa para Ele. Às vezes nós temos que largar um relacionamento que nos afasta de Deus. Sabe aquelas histórias? Ou eu ou a igreja, ou Deus que você serve. Irmãos, cuidado. Nunca deixa de servir o teu Deus por causa de homens, por causa de mulheres, por causa de relacionamento. A não ser que a pessoa está na mesma fé que você. Mas aí ela vai estar aqui dentro, junto com você. Mas irmãos, não fica triste se você que tiver que deixar algo a priori, a princípio, por causa do reino. Porque olha o que está escrito, irmãos, em Marcos 10, 29 e 30. E Jesus respondendo lhe disse: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais já nesse tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século vindouro a vida eterna. Então se você tiver que deixar algo, irmão, por causa do reino, não fique triste. Eu deixei o relacionamento, Ele vai te dar um relacionamento. Eu deixei minha família, Ele vai trazer a tua família depois. É palavra, Ele vai se cumprir. Está lá, Ele fala assim, está deixando a fazenda, está deixando aquilo que você está ganhando hoje, mas fica tranquilo que Ele vai te dar ainda nessa vida. E na vida vindoura, a vida... Todo mundo já ouviu essa frase: quem tem mais para nos dar, nós para Deus ou Deus para nós? Com certeza Ele tem muito mais para nos dar. Ele só está falando assim para nós: o propósito das nossas vidas nessa terra de vivente é ganhar almas para o reino dele. Para isso, descubra qual é o teu ministério, descubra qual vocação Ele te deu. Começa a exercer. Ainda que você tenha que deixar algo, deixe, porque eu vou te restituir 100 vezes mais. Mas não faça isso esperando: eu vou fazer porque eu quero que Ele restitui 100 vezes mais. Faz a obra porque é bom, porque você ama fazer a obra. Amém, irmãos? Evangelho é renúncia, é transformação. Agora, irmãos,
quando a gente tiver nesse propósito de ganhar almas, já exercendo o nosso ministério, não fique triste nem julgue, irmão, se almas que você evangelizou se desviarem. Sabe aquelas pessoas que você conseguiu trazer para a casa do Senhor e porventura se desviou, saiu da casa do Senhor? Porque é o que está escrito em Mateus 22:14. Muitos são chamados, mas poucos nem todo mundo quer compromisso com Deus. Nem todo mundo quer compromisso com o reino de Deus, não. Olha o que diz em Mateus 13, 47 e 48. Igual o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda a qualidade de peixes, estando cheia, puxam para a praia, e assentando-se apanham para os cestos, os bons, os ruins, porém, lançam fora. Lembra que nós falamos que vai ter pescador de rede, irmãos? Nem todos que nós pescarmos para o reino de Deus estão dispostos a exercer o seu chamado, estão dispostos a ter um compromisso com o reino de Deus. E guarda algo, as obras não nos justificam diante de Deus naquele grande dia, mas também está escrito que uma fé sem obras, ela é morta. Por mais que você seja chamado para ser salvo, se você não tiver obras diante de Deus, a sua fé também é. Amém, irmãos? E cuidado, irmãos, eu quero fazer um parênteses aqui para a gente não julgar. Caso você chamou alguém, essa pessoa alcançou a bênção dela, e quando alcançou a bênção, deu as costas e... Vocês já ouviram falar disso aí? Então não julga, não fica falando, você viu, aconteceu isso, pegou e foi embora, não queria, não julga. Olha o que está escrito em Lucas 17, do 11 ao 19, diz assim, ó. E aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele vendo-os disse-lhes, ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que indo eles ficaram limpos, e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em voz alta, e caiu aos seus pés com o rosto na terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse, não foram os 10 limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salva. Irmãos, até Jesus Cristo curou 10 leprosos, e quantos voltaram para agradecer? A gente lembra da premissa, de 10, um voltou, que a gente aprendeu. Então se você trazer almas para a casa do Senhor, e ela se desviar, for lá, se aconteceu com Jesus Cristo, não julgue, pelo contrário, se você vê essa pessoa lá fora, ainda fala para ele, estou sentindo a tua falta lá na casa de oração. Amém, irmãos? Irmãos, e não tem como a gente falar de ganhar almas para o reino de Deus se nós não falarmos do amor. Antes de nós querermos ganhar almas para o reino de Deus, nós temos que amar as almas. De nada adianta, irmãos, a gente descobrir qual é o nosso chamado. De nada adianta a gente procurar estarmos como obreiros aprovados. De nada adianta nós desenvolvermos os frutos e os dons espirituais. De nada adianta nós deixarmos algo por causa do Evangelho, se nós não amarmos o Evangelho, não amarmos as pessoas, não amarmos ganhar almas para o reino de Deus. Olha o que diz em Lucas 5:10. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão, não temas, de agora em diante será pescadores de... para sermos pescadores de homens, nós temos que amar os homens, amar as almas, amar as pessoas. E é o que diz em João 21:15, muito forte esse versículo. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que este? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. O que Jesus disse-lhe? Apacenta os meus cordeiros. Você ama Jesus? Ganha a alma para o reino dele. Vamos nos esforçar para ganhar alma para o reino deles. Vamos apacentar as ovelhas dele. Irmãos, 1 Coríntios 13, do 1 ao 13, eu quero fazer menção aqui de 2 versículos, o 7 e o 13 aí, que diz assim, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo, suporta. Se você ama almas, você sofre junto, você crê, você suporta. E lá no versículo 13, lá embaixo, diz assim, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. E estes 3, mas o maior deles é o
Então de nada adianta nós sermos pescadores, queremos ser pescadores de Deus, queremos exercer o nosso chamado, se nós não amarmos almas, irmãos. Nós temos que amar as almas, amar trabalhar para o reino de Deus. Amém? Eu faço aqui uma reflexão para entregar a palavra na manhã de hoje. Como nós aprendemos, o propósito para as nossas vidas é ganhar alma. Ou seja, nós temos que nos esforçar para mostrar o caminho, para que haja arrependimento e salvação de almas. Em outras palavras, nós temos que ser imagem e semelhança de Cristo. Mas lembrando, irmãos, a primeira alma que nós temos que ganhar para o reino de Deus são as nossas próprias almas. Segundo, para isso nós temos que descobrir qual é o chamado que Deus nos deu e procurar exercê-los. Terceiro, para exercer o seu chamado, irmão, procure estar aprovado diante de Deus, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Quarto, desenvolva os frutos e os dons espirituais. 5, desapegue e deixe o que for necessário para cumprir o teu chamado, porque você não vai perder. Deus vai restituir 100 vezes mais e por vindoura ainda a vida eterna. Eu finalizo: ame as pessoas, ame as almas, ame ganhar almas para o reino de Deus. Como diz em Mateus 28:19, está escrito assim, ó: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém?